lógicas que as pessoas estavam sendo submetidas se embasam em uma base territorial que valoriza previamente a sedentarização em vários aspectos e, portanto, os migrantes não se encaixam. A ideia de um endereço fixo, de uma ficha no posto de saúde perto de sua moradia, ou de uma busca de ir ao CRAS para um preenchimento com todas as suas rotinas, de um questionário. Vocês imaginam que a pessoa está chegando num outro lugar e não sabe que esses equipamentos existem. E esperar visitas de agentes de saúde para confirmar a localização das pessoas vulneráveis observando as suas residências. Ora, tal cadastramento em cima dessa legalidade mostra o peso dessas outras tecnologias de governo para além do nosso debate de migrações sobre o legal e o ilegal, o regular e o irregular. E mostram que, cotidianamente, os migrantes buscam estabelecer residências próximas ao seu local de trabalho. E diferente de nós que temos que chamar um caminhão de mudanças, depois de muitos anos numa residência, né, as pessoas muitas vezes mudam com a sua malinha. Portanto, é o que alguns economistas falam, principalmente a Sasser fala, e a Aya Wong também, que é uma mão de obra extremamente flexível. Ou seja, daqui a pouco eles saem daqui e vão para um outro lugar onde realmente haja emprego. Ou seja, com muito maior mobilidade do que um sedentário, né, não nacional, como eu estou chamando. Então, ainda restam algumas dúvidas nossas para o entendimento das falhas e fraturas da rede. Mas, enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que as imigrações internacionais no Brasil nos revelam muito mais sobre essas tecnologias de governo, ao modo como elas são capilarizadas no nosso cotidiano, e o fato de que a fragilidade diferencial dos sujeitos não é só uma questão de entendimento linguístico, mas é que essas lógicas e sistemas se preconizam como sistemáticos. E, na realidade, dessa maneira, se tornam imunes à autocrítica na sua própria sistematicidade. Ou seja, se falamos em aprimorar os sistemas de atendimento, os migrantes internacionais são uma oportunidade para a gente entender melhor esses não funcionamentos. E esse, de fato, para mim, é um microcenário da experiência migratória e que interessa especialmente por isso. Ele não atende à quantidade, à significância, a ponto de repercutir uma expressão numérica, mas elas são uma chance de descobrirmos a singularidade da experiência migratória perante equipamentos públicos ou não, a partir das experiências relativas a esses fluxos de vida. E aqui eu estou falando das grávidas como alguma coisa que tanto a medicina quanto a assistência social tenta prever alguma coisa que é um ciclo de felicidade e risco ao mesmo tempo. Né? Na prática, não é uma predileção por grávidas ou falar de mulheres a partir da gravidez, mas é uma escolha estratégica, né? A partir da ideia de que elas não se encaixariam numa ideia de migração que, a princípio, move o trabalho do centro social, que é a ideia de braços de trabalhadores. De todo modo, observar atentamente o que fazem as mulheres. Muitas se reinseriram no mercado formal, conseguiram permanecer no trabalho, com licença de trabalho. Outras foram despedidas quando a empregadora se antecipa e desconfia da gravidez, ou seja, coisas que nós já conhecemos, né? Mas que é um momento chave para a gente conhecer também as lógicas de localização e territorialização de pessoas que o nosso sistema delega para outras tecnologias de governo que não só o legal e o ilegal que está plotado nos debates sobre imigrantes internacionais no Brasil. E eu vou ficar por aqui para não cansá-los, acredito que já passei dos meus 40 minutos, né? E mostrar somente algumas fotos, elas não estão passando sozinhas, do chá de fralda. Quem está de pé de costa e camiseta branca é o Luiz. Aqui é o nosso chá de fralda, que nós inventamos uma dinâmica coletiva de integração, né? Ninguém pintou a barriga de ninguém. Nós olhamos assim, mas de cá nós não temos intimidade, o que vamos fazer? Né? E aí inventamos a nossa dinâmica, depois comento. E aqui todo grupo de pessoas que são ativistas, e colaboradores, vizinhos também, como essas que seriam 6, mas que apareceram só 5, se não me engano. Aqui a organização do pessoal para ter uma banheirinha com todas as coisas que foram doadas através de conexões na internet e tal. Foi realizado em uma associação de moradores.
e meu contato para que vocês possam ter acesso a isso, embora tenha deixado com o Guilherme o próprio artigo sobre essa experiência que está em PDF também, nesse livro ali, que é uma intensificação da nossa ideia de pensar as tecnologias de governo, os cadastros, os formulários, e como é que isso interfere em nossas vidas e como é que interfere na vida dos imigrantes. Tá? Eu quero passar em seguida a palavra para vocês. Eu não me coloquei numa posição de ser um debatedor da palestra da Denise, queria apenas dizer, ao fazer esse comentário, agradecer mais uma vez e dizer que para mim é uma satisfação enorme, da amizade pessoal, do respeito profissional que eu tenho tanto tempo pela Denise, ouvir aqui dentro dessa casa falar do seu Almir, da Kelly, o da Vilma, a presença dos sujeitos, o olhar do antropólogo como alguém que consegue trazer, a partir de um micro que a gente está acostumado a fazer estudos de caso de empresas ou de uma rede, mas quando tu traz um indivíduo e consegue fazer essas conexões em termos, sem nenhuma pretensão, epistemológicos, tem para nós uma baita de uma contribuição de conseguir fazer esse trânsito de tantas esferas. Eu acho que a palestra da Denise diz muito diretamente praticamente todas as áreas de pesquisa da casa, aqui desde as políticas públicas, a área de relações internacionais, evidentemente, e eu fiquei pensando até na nossa área que é de desenvolvimento regional, a questão da territorialidade, como é interessante tu ver um Google Earth de um bairro para pensar um fenômeno que é tão global como a das migrações, e esse trânsito a Denise faz desde Pirralha, na sua dissertação de mestrado, que eu me lembro, trabalhou um bairro de Porto Alegre e discutiu classe, sociabilidade e gênero a partir de uma etnografia muito fina do bairro Cidade Baixa. O trabalho? Não, aquele universo que ela pesquisou. E eu acho que esse trânsito de espaços, essa confusão, no melhor sentido, essa interpenetração de escalas, está muito presente para a gente pensar. E para mim, especialmente, esse prazer de ouvir a experiência humana de indivíduos, que é uma coisa que na nossa tradição, na nossa embocadura de pesquisa não é tão frequente, mas que tem um potencial muito grande para a gente se inspirar e incorporar. Eu quero falar do meu caso pessoal. Eu acho que como sociólogo tive formação na prática de trabalho, de pesquisa aqui dentro da FEE, e eu não me sentia muito à vontade de avançar numa sociologia com esse caráter mais etnográfico. E no meu doutorado, a Denise foi uma interlocutora que me ajudou muito a poder falar do seu fulano, quando eu estava discutindo o mercado de trabalho regional e entender o poder explicativo que, às vezes, essa história subjetiva, essa história individual, este micro, ou essa, para usar a expressão, o micro cenário da experiência, nos permite para refletir melhor e avançar na reflexão mais abstrata, mais conceitual e com mais capacidade analítica e de intervenção, que é outra coisa que eu gostaria de destacar. Outra grande honra que eu tive foi de ler, por exemplo, quando a Denise foi uma das pessoas que participou da audiência pública no Supremo sobre as cotas. Foram contestadas as cotas da URGS. Houve uma audiência pública, eu tive o prazer de ler a fala dela naquela audiência pública. É uma professora, uma pesquisadora, que tem essa presença de forma muito constante na sua carreira, nessas órbitas de intervenção, nessa governamentalidade. Eu estudei isso, minha principal preocupação de ser um mediador era conseguir dizer governamentalidade. Desde que o Fernando me convidou, eu estou ensaiando, sem gaguejar. Nessa governamentalidade, deixa eu aproveitar, não vai não, mas de fato essa ação responsável como pesquisadora, como universidade, dentro dessa ação de ser um agente e de se responsabilizar por isso, tanto intelectualmente como cidadão, como ser humano, como agente mesmo. E eu fazendo uma inconfidência, agora eu tive a oportunidade de olhar esse livro que ela está concluindo, eu chamaria a atenção para essa abordagem que eu acho muito legal do ponto de vista da antropologia,
do livro não está concluída, é uma versão preliminar, então não pode citar, mas é uma frase tua, Denise, que diz assim: não é meu intuito culturalizar os imigrantes por suas origens nacionais, nesse trabalho que ela fez, e sim evidenciar protagonismos e seus aprendizados diante das tecnologias de governamentalidade que os interpelam. Então a ideia de assim, bom, o que a gente em princípio esperaria na ótica de quem está em outras disciplinas? Que a antropologia fosse trabalhar a especificidade, a diferença e tratar, culturalizar nesse sentido. Assim, o meu estrangeiro é alguém que eu vou esquadrinhar para saber o que ele traz. E esse trabalho é muito interessante para nós, toca muito mais diretamente, porque ele vai bater nessa forma como nós organizamos os nossos sistemas sistemáticos ou menos sistemáticos, as tensões disso e a tensão permanente que a migração representa, que no caso das migrações internacionais é um tema menos trabalhado pela FEE, que temos agora esse aporte importante dessa nova área de pesquisa das relações internacionais, mas as migrações internas já são tema de todos nós, de vários de nós há muito tempo, e a questão, a embocadura teórica é semelhante, é complementar, tem vários pontos que rendem um diálogo importantíssimo. Eu tive a oportunidade também, estudando uma região, de ver esta governamentalidade, que eu não conhecia o termo, mas eu relendo e ouvindo agora, como isso se aplica a formas como, às vezes, numa pequena cidade, como eu presenciei em pesquisa, tipo de Horizontina, como eles eram capazes de coibir a chegada de gente da própria região a partir da ação de agentes que vinham investigar onde iam ficar, se tinham parentes, se já tinham emprego, e de alguma maneira desestimular, sem proibir, sem usar do arbítrio, desestimular a permanência, como isso era muito eficaz, como uma forma não dita, não sistemática, não institucionalizada de filtragem. Como essas filtragens e essas porosidades nos põem questões novas. Vamos ouvir então as questões aí de vocês. Pessoal, alguém tem que ser o chato da mesa, né? E pedir, embora sabendo que eu vou ser frustrado esse pedido, que sejam perguntas e não reflexões existenciais. Não, esta não vai ser nenhuma pergunta, eu vou me apresentar. Já pelo sotaque perceberam, eu sou colombiana, também migrante, e eu trabalho na Univates. Vim especialmente para esta palestra porque estava muito interessada em conhecer o trabalho da Denise, porque a gente desenvolve um trabalho de pesquisa na Univates relacionado com essa questão dos imigrantes haitianos no Vale do Taquari. E uma questão que me chama a atenção com essa ideia de governamentalidade na situação dos imigrantes em municípios como Lajeado e Encantado é que lá as indústrias de alimentos são as que trazem eles, ou seja, um exemplo, o caso de Encantado, eles chegaram para a cidade e as pessoas falaram, a prefeitura não sabia, uma empresa de alimentos grande de lá trouxe uns 400, 500 e as pessoas ficaram sabendo no momento em que eles desceram dos ônibus. É uma questão que é muito interessante para a gente partilhar essas trocas. Não é pergunta, só chamar a atenção como, nesse caso, as indústrias de alimentos se impõem e entrar em confronto com as autoridades em alguns municípios. Em outros, como é o caso do Lajeado, a prefeitura tem uma abertura total, tanto que emprega um dos haitianos é funcionário do CRAS. Mas a questão que eu queria não era pergunta, é só convidar para participar, porque a gente vai ter um evento agora dia 18 e 19 de maio em Lajeado sobre migrações e direitos humanos, na Univates. E a gente está querendo partilhar todas essas experiências, porque tem muita gente fazendo pesquisa por vários casos, que eu acho que seria muito rico se todos nos juntássemos
e constituíssemos um núcleo trabalhando essa questão da mulher, enfim, é muito rico. Eu não vou falar, não é pergunta, é parabenizar, eu achei, estou feliz de estar aqui, parabenizo e da oportunidade de poder partilhar essa experiência. Só para reforçar um pouco, no período da Copa, tem certas coisas que estou falando da autocrítica das ciências sociais, né? De alguma maneira, a Universidade Federal aqui em Porto Alegre, e parece que o mundo dos nossos alunos começa na esquina mais próxima em Porto Alegre, e a FEE, eu acho que tem grande importância nisso, esse olhar um pouco mais múltiplo em termos de regionalidades e dinâmicas. Eu aprendi lendo as coisas produzidas na FEE, sobre uma migração muito potente de pessoas que estavam indo residir no litoral do Rio Grande do Sul, né? Como um grande fenômeno, né? Então nós não podemos pensar nos fenômenos migratórios só a partir das migrações internacionais, mas concatenar o que é o poder atrativo ou repulsivo de algumas regiões em relação a outras nos seus aspectos sociais. E a região de Lajeado, Caxias, nos chamou a atenção, porque já que numa formação sociológica ou econômica nós falamos de empresa, foi lá que a gente começou a se dar conta com o Comirati de que existiam questões sociais importantíssimas nessa residência dos migrantes nos alojamentos das empresas e que se assemelhavam ao que o professor Sayad falava dos lados sem família. Então, não é à toa que as pessoas vêm de Caxias para Porto Alegre, alguns